O Real Madrid atravessa um dos momentos mais críticos dos últimos anos. O time está atravessando muita coisa nessas duas últimas temporadas, mas a sensação é de que os últimos acontecimentos fazem com que tudo que era a sensação e que parecia que estava ali entrando num lugar esquisito, o time estava estranho, meio que se torna realidade. O Real Madrid atravessa um dos momentos, como eu disse, mais críticos dos últimos anos. Vamos começar meio que de trás para frente, dos últimos acontecimentos até os que foram antes, que sobrou, que enrolou tudo e virou tudo uma bola de neve, né? Na última quinta-feira, a gente teve um dos episódios mais graves lembrados envolvendo dois jogadores do Real Madrid, que foi a briga, discussão, desentendimento, empurrões, e aí, dependendo da fonte de cada jornalista, a descrição do acontecido, ela pode ter alguns pontos que diferenciam, mas todos levam ao mesmo ponto de o Fede Valverde ter escorregado e ter batido com a cabeça na mesa central do vestiário dos jogadores do Real Madrid no centro de treinamentos e ter parado no hospital e ter sido diagnosticado com um traumatismo crânioencefálico que vai fazer ele ficar afastado dos gramados entre 10 e 14 dias. Esse ponto é o ponto que culmina tudo que vem antes e que leva a situação a chegar neste ponto. Neste ponto de dois jogadores brigarem, discutirem, se empurrarem, intensidade de como as coisas aconteceram, repito, dependendo da fonte que a gente questiona, vai para um lado ou vai para o outro. A minha fonte me disse que, ou as minhas, né, que eu consultei algumas, que não chegaram a existir vias de fato, mas que realmente empurrões e uma discussão muito calorosa devido a uma entrada muito forte no treinamento levou a tudo isso. A última coisa não é exatamente isso, porque a última coisa é a maior punição pública que acontece com dois jogadores do Real Madrid em relação a termos financeiros. O Real Madrid estabeleceu uma investigação para ver o que tinha acontecido e, a partir de um ato disciplinário, multou os dois jogadores envolvidos na confusão, Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, com 500 mil euros cada um, ou seja, €500 mil cada jogador tem que pagar por terem chegado a este ponto de, repito, o jogador ter ido parar no hospital. Isso trago que é como o ponto final de muitas outras coisas que levaram a chegar a este ponto, né? Na quinta-feira acontece isso, na sexta-feira a gente tem a confirmação da punição por parte do Real Madrid. Não vai existir nenhuma punição esportiva, o Tchouaméni vai estar relacionado para o jogo deste domingo contra o Barcelona. O Fede Valverde só não está porque dentro do protocolo do traumatismo crânioencefálico que ele sofreu, que teve que sofrer pontos na cabeça, existe um protocolo que exige entre 10 e 14 dias de repouso para avaliar se tá tudo bem com ele, então ele vai ficar fora por esse período, mas o Tchouaméni, punição esportiva não existiu, existiu uma punição econômica, a maior da história do Real Madrid, para dois jogadores por um ato cometido dentro do vestiário do clube. Isso vem já de tempo, porque na quinta-feira acontece esse episódio, mas na quarta-feira a gente já tem informações divulgadas pelo jornal Marca, que foi quem acabou revelando tudo, mas todos os meios de comunicação da Espanha receberam informações em relação ao que estava acontecendo. Na quarta a gente já teve informações de discussões, de treinamento mais intenso, de entradas mais duras, de discussões entre esses dois jogadores. Um dos pontos é que tudo o que está acontecendo no vestiário do Real Madrid nas últimas semanas está sendo público, está sendo vazado, coisas estão sendo informadas a jornalistas que estão fazendo o seu trabalho de publicar informações contrastadas e confirmadas com fontes, mas existe um vazamento de informação dentro do vestiário do Real Madrid. Na entrevista coletiva do Arbeloa deste sábado, o Arbeloa fala em que estes vazamentos são um ato de traição ao Real Madrid. E quem é que está vazando é o grande ponto. Se não se sabe, o Arbeloa diz, aqui tem muita gente no entorno do primeiro time do Real Madrid, obviamente os jogadores, a comissão técnica, mas pessoas que trabalham com jogadores, que com a comissão técnica dentro do clube, então alguém está vazando essas informações.
discussões, brigas e confusões dentro de um vestiário, com 25 ou 26 jogadores, que não todos são amigos, e é impossível que todo mundo seja amigo dentro de uma empresa, é impossível que todo mundo seja amigo, costumam existir. Agora, chegar no ponto que chegou e que tudo isso seja público é um ponto que está pegando muito nesse momento no Real Madrid. Porque se tem uma coisa que o Real Madrid preza, pelo menos desde que eu estou acompanhando a equipe, é por discrição, porque as coisas não vazem, por uma blindagem muito forte das coisas que acontecem dentro do vestiário, dentro do clube. E a sensação é de que nas últimas semanas está tudo meio que sendo público, tudo está vazando, tudo que está acontecendo se está tornando público e está todo mundo conseguindo confirmar porque está acontecendo. Então, tem um ponto ali de que algo está acontecendo nesse vestiário. O que aconteceu com o Tchouaméni e Valverde é grave, gravíssimo, e está sendo tratado como o fato grave, gravíssimo que é. Mas existem outros fatos, né, que também estão dentro de intensidades menores de gravidade, mas fazendo o Real Madrid chegar nesse momento. E aí vamos para o tema anterior a esse, que é o Kylian Mbappé. O Mbappé lesionado, recebe um tratamento médico, orientações do departamento médico, mas em um dos momentos em que está tratando de uma lesão, faz uma viagem com a sua companheira, que é uma pessoa muito famosa na Espanha, que tem toda uma rede de seguidores que veem tudo que ela faz e que acompanha tudo e que tem muita gente fotografando e filmando ela o tempo inteiro, é uma das maiores atrizes da Espanha. E tudo que ela faz é publicado, portanto, tudo que o Mbappé faz com ela é publicado também. Então, todo mundo acompanha a viagem do Mbappé durante a recuperação de uma lesão. O fato ele ter voltado dessa viagem 12 minutos antes do último jogo do Real Madrid começar. Então, são muitas críticas em torno a um jogador que chegou para ser o centro do projeto e que, é verdade, está entregando muitos gols desde que chegou, mas não está conseguindo transformar esses gols em títulos. E são 2 anos desde que o Mbappé chegou, no qual o Real Madrid, 2 anos naturais, eu não conto aqueles primeiros títulos lá naqueles primeiros meses que ele chega, porque aqueles títulos acabam sendo derivados de competições que o Real Madrid pode disputar pelos títulos conquistados ainda sem o Mbappé, que são a Supercopa da Espanha, o Mundial de Clubes. Depois disso, o Real Madrid não ganhou mais nada. Então é um jogador que, se tinha um desejo, uma vontade muito grande que ele chegasse ao Real Madrid, que ele tá entregando gols, mas que não tá conseguindo entregar títulos, e que em alguns momentos se sente a falta do Mbappé por ele não estar por lesões ou por estar se recuperando de lesões, e que tudo isso leva ao imbróglio que se chegou nesse momento envolvendo o Kylian Mbappé, que inclusive nas redes sociais a gente viu uma página recolhendo assinaturas para o Mbappé sair do Real Madrid. É uma página que foi criada, que tem milhões de assinaturas, mas, repito, não é algo envolvendo só os sócios e torcedores do Real Madrid. É algo global que qualquer um pode ir lá e assinar. Mas, enfim, são coisas que vão chamando atenção em um clube, um time que está atravessando um momento muito complicado. Então, tudo vira ainda maior. Coisas muito graves, como o que aconteceu com o Tchouaméni e com o Valverde, e coisas que são menos graves, mas que são de uma importância muito grande pelo momento do time. Depois a gente começa a voltar atrás e tem vários outros episódios envolvendo vários jogadores que fizeram que essa temporada, que começou com uma expectativa muito elevada e que acabou se desfazendo ao longo do tempo, e aí cada um tem a sua opinião, a sua análise de por que aconteceu isso, por que aconteceu outro, por que aconteceu... A verdade é que o Real Madrid vive um momento crítico em ter que tomar decisões em relação ao que vai ser este Real Madrid. A como as coisas vão funcionar a partir de agora. E aí entram os nomes do possível novo treinador, porque tá claro que o Arbeloa não vai continuar, de quem é que vai ser o líder, entre aspas, né, o cara que vai organizar esse vestiário. E aí os nomes que aparecem... Já apareceu o nome do Alegre, o nome do Deschamps, o nome do Pochettino, e o nome que está nesse momento no auge é o de José Mourinho, que já treinou o Real Madrid entre 2011 e 2012, não, 12, 13, 11, 12, 10, 11. Esses três temporadas. E que deixou uma marca no Real Madrid de... um Real Madrid muito peleador, muito brigador, que conseguiu tirar uma liga daquele Barcelona tão poderoso do Pep Guardiola.
O Mourinho de hoje é um Mourinho diferente daquele Mourinho. O Real Madrid de hoje é um Real Madrid diferente daquele do Mourinho. E o nome do Mourinho, ele meio que tá sendo... é o que, digamos que é o que mais... que ganhou mais força nas últimas horas, não é o único. O Real Madrid tá avaliando ainda, né, possibilidades, mas o Mourinho está dentro dessas possibilidades. Ele ganha força por ser um cara que, em teoria, controlaria esse vestiário, mas como seria isso? Porque é um técnico que há muito tempo não ganha alguma coisa relevante, há muito tempo não é uma característica de jogo que naquele então ficou muito marcada por ser, digamos que, uma antítese ao que estava funcionando do outro lado, que já não tem essa força de ser essa característica que a gente diz, não, esse aqui vai conseguir vencer isso aqui. Não, até porque as coisas mudaram, o mundo mudou, a sociedade mudou, os jogadores mudaram, as prioridades de tudo mudou. Será que é o cara? Então fica esse questionamento. E aí outros nomes ficam circulando, mas a verdade é que o Real Madrid está passando por um processo que precisa tomar decisões que influenciem este Real Madrid, que está há 2 anos sem ganhar título. E o não ganhar faz com que tudo que esteja acontecendo ganhe uma importância se transforme em algo que talvez, que é muito grande, mas que fique ainda maior. E decisões que vão ter que ser tomadas em relação a jogadores que terminam o contrato, jogadores que estão renovando, jogadores que chegaram, jogadores que podem sair, jogadores que podem voltar. Tudo isso dentro de ter que tomar uma decisão, o que vai fazer com o novo treinador, quem vai ser esse cara. E junto com tudo que faz o torcedor do Real Madrid hoje lembrar de muitos outros momentos em que o Real Madrid passou por esse momento que está passando agora, e um dos mais marcantes foi justamente quando o Florentino deixou a sua primeira etapa como treinador, que foi ali o final da Era dos Galácticos, que também a gente viu muitos problemas no vestiário. Os problemas de vestiário dentro do mundo do futebol, eles existem, porque como eu disse, como em qualquer trabalho, nem todo mundo é amigo de todo mundo. O que chama atenção dentro deste vestiário do Real Madrid, por ter chegado nesse ponto, e quem acompanhou os últimos anos, eu vivi de perto a cobertura do Real Madrid de 2022, do Real Madrid de 2024, chama muito a atenção que aquele poder na amizade acabou virando o que a gente tá vendo agora. Se foi desfazendo, assim, né? Então, são muitos os pontos que vão precisar de uma costura para que o Real Madrid volte a ter algo de harmonia e sinergia para ir em busca de um objetivo. Fora todos os pontos individuais que precisam ser colocados dentro de um coletivo. Fora que a decisão do técnico, ela pode afetar sim, para melhor ou para muito pior a situação. Então, são muitas as decisões que precisam ser tomadas e por isso se fala em um momento muito crítico do Real Madrid, que vamos ver como é que termina a temporada, vamos ver como é que vai ser o clássico desse domingo, porque as coisas que já estão numa situação bem complicada, elas podem piorar. E algumas decisões que precisam ser tomadas, elas precisam ser tomadas já, porque não tem muito tempo, né? Termina a temporada, o Real Madrid vai ter uma brecha e já precisa começar a trabalhar na temporada seguinte, com um monte de coisa que vem. Gente que tá voltando, gente que deve sair, enfim, com uma outra configuração talvez de elenco, mas com a necessidade de que as coisas voltem a ser estruturadas e de que exista uma harmonia para um trabalho poder ser feito. O que a gente vai ver? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas repito, este momento do Real Madrid é um momento crítico e de tomada de decisão que vai afetar, evidentemente, a próxima temporada, mas pode afetar, em certo meio a longo prazo, o futuro do clube, do que esse Real Madrid quer ser e como vai gerir diferentes tipos de situações.